Oi, preciosas, tudo bem com vocês? Preparadas para mais uma aula aqui no nosso canal Ateliê Paninhos de Amor? Hoje eu trouxe uma peça especialmente para você que faz feiras, bazares e que vende peças aí à pronta entrega. Eu trouxe uma naninha monstrinho super divertida, especialmente para os meninos. É tão difícil encontrar peças de pano, né, para os meninos? Então, cola nessa aula, se não é inscrito já se inscreve. Compartilha, deixe seu like e também ative as notificações para não perder nenhuma de nossas aulas. Hoje eu vou te ensinar a fazer essas naninhas aqui, ó, reaproveitando retalhos e que é bem facinha de fazer para você fazer de monte aí, faturar um dinheirinho bom nesse Dia das Crianças. E é uma peça para vender também o ano todo. Então cola comigo nessa aula para me te ensinar tintim por tintim, porque vai ser um sucesso aí para você. Você vai precisar aqui de tecidos. Pode usar seus retalhos, fazer peças coloridas, porque chama muita atenção da criançada as cores, né? Pode fazer mais clean, né? Mais neutras para os bebês, né? Para ser almofadas aí para berço, para deixarem no cantinho no quarto. Peça decorativa também é essa naninha, tá certo? Então agora você vai precisar aqui, ó, de retalhos. Eu tô usando aqui o mesmo tecido para o corpinho, eu tô usando para os bracinhos, mas depois vou mostrar para vocês a que eu fiz com bracinhos coloridos. Retalhinhos aqui pra gente fazer os detalhes da cabecinha, que são tipo umas orelhinhas, ó. Eu vou usar aqui 3 cores diferentes para ficar bem colorida aqui a nossa naninha. Aqui eu vou usar um tecido para fazer o corpinho, né? Esse tecido aqui, ele mede 20 por 30, tá? Mas ele já tá sobrando aqui, porque a gente precisa da margem de costura. E outro, ou o mesmo, pode ser o mesmo também para você fazer a frente e as costas, né, do nosso monstrinho, pode ser da mesma cor. Eu tô usando aqui outra cor para ficar mais colorido ainda, tá? Então, você vai usar aí as cores que você quer. Então, são retalhos, até no momento que eu falei dos nossos materiais. Um retalhinho, eu tô usando aqui o Oxford para fazer o olhinho, mas pode ser o tricoline também, porque eu não tenho o tricoline branco. Então, eu tinha esse retalhinho ali, vou usar ele para aproveitar. E um pedacinho aqui de papel termocolante, né, pra gente dublar aqui o nosso tecidinho e colocar aqui para fazer o olhinho passando a costura, tá? Depois no decorrer do vídeo eu vou explicar direitinho aqui para vocês. Outra coisa, eu vou usar aqui a manta R1, essa manta mais fininha da gramatura aqui de 100, pra gente fazer a parte da frente do corpinho aqui do monstrinho, tá? 2 botões, eu ainda não sei se eu vou usar essa cor aqui, eu peguei para mostrar, e também enchimento, viu? É só isso, gente. Pouquinhos materiais, você pode usar retalhos e fazer essa peça aqui. Então já separa seus retalhos e vem comigo aprender aqui a fazer esse monstrinho divertido. Primeiro aqui de tudo, a gente vai fazer aqui. Peguei o tecido que eu vou usar aqui para fazer os braços, coloco aqui, ó, direito com direito, 2 vezes. Vou riscar o meu molde, ó. Peguei o meu molde, que é o molde do bracinho, peguei minha caneta aqui, fantasminha, e risquei a toda volta aqui do meu molde. Vou pegar aqui um alfinete, alfinetar, para não sair do lugar aqui, e faço isso aqui 2 vezes, tá certo? E aqui as orelhinhas, eu vou riscar 6 vezes em tecidos diferentes ou do mesmo que você quiser usar aí, tá? Se quiser usar todos iguais, fica muito bonito também. Ó, se eu usasse aqui todos laranja, ia ficar show também, né? Então, vou fazer esse coloridinho aqui. Eu fiz 2 de cada cor. E agora eu vou costurar todos e o bracinho, tá? Lembrando sempre de começar com o retrocesso e finalizar com o retrocesso também, tá certo? E outra coisa, coloca aí um pontinho menorzinho para fazer as suas costuras aqui, tá certo? Então, vou costurar e volto pra gente
dar segmento aqui no nosso monstrinho divertido. Sempre que você vai fazer aqui alguma costura e tem as voltinhas e você precisa tirar, não tire a agulha de dentro ali, deixa ela com o pezinho baixo, pra gente não tirar do lugar ali e depois o pontinho não ficar legal, tá? Então eu mantenho a agulha lá dentro e vou virar somente aqui o tecido, ó. Preciso parar, parei a agulha dentro, volto, arrumo aqui no sentido que eu quero a costura, né, para costurar em cima do risco e sigo com a minha costura, tá certo? Isso é muito importante, porque se a gente tira ali, vai sair do rumo e depois a gente não consegue colocar certinho, tá? Então, essa dica é bem boa aí para quem quer fazer costuras perfeitinhas. Já costurei aqui os bracinhos e todas as orelhinhas e agora a gente vai cortar aqui, deixando uma margem de costura, tá? Na parte de baixo não precisa, pode cortar no risco, só aqui que a gente vai deixar uma margem de costura, ó. Vou recortar aqui refilar aqui todas essas orelhinhas e o bracinho pra gente colocar aqui enchimento, tá? Prontinho, já refilei aqui todas as peças e agora eu vou passar para tirar aqui essas marcações da caneta fantasminhas, da caneta fantasminha, e vou desvirar todas essas partes aqui, tá? Então já desvirei aqui, já passei, tirei as marcações e desvirei aqui todas essas pecinhas, ó, os bracinhos e as orelhinhas. E agora, eu vou reservar aqui, deixar no cantinho pra gente fazer a parte da frente, que é o rostinho dele, tá? Primeiro, o que eu vou fazer aqui? Lembrando, gente, que dele não, né? Pode ser uma monstrinha também, tá? Pode fazer pra meninas essa peça aqui, que vai fazer um sucesso com as meninas também, tá? Coloca um lacinho, coloca um detalhezinho ali diferenciado pra chamar mais atenção ainda. E pode fazer para meninos e meninas essa peça aqui, tá? Agora, peguei aqui a minha manta, ó, já tá aqui na minha manta, e eu vou passar aqui, né, porque essa manta aqui é R2, pode ser a R1 também, tá? E caso você não tenha, pode ser feltro também, tá, gente? Usa um feltro aí combinando assim mais ou menos com a cor, porque senão às vezes pode dar uma diferença aí se o tecido for claro e você usar aí um feltro escuro por baixo, tá certo? Então, se for branco, melhor ainda. Aí vou dar uma passadinha pra gente riscar aqui o corpinho aqui no tecido. Prontinho, já passei. Outra coisa, gente, se você quiser fazer aí com tecido o Microsoft, por exemplo, você nem precisa colocar isso aqui não, tá? Porque ele já é mais grossinho, tá? Eu tô usando aqui o tricoline. Então, você pode fazer, se quiser algo mais fofinho, você pode usar o Microsoft, ou o Melton, ou Plush, né? Pode fazer aí também. Então, agora eu vou pegar aqui o molde. Não repara meu molde não, gente, porque esse aqui é o meu rascunho. O molde tá bonitinho aí pra vocês. Esse molde, gente, é um precinho bem simbólico aí para você ajudar aqui o nosso canal a estar trazendo mais coisas para você, mais peças gratuitas, né, gente? Os materiais andam tão caro que eu tô precisando aí arrecadar um dinheirinho para comprar materiais, tá? Então, se você puder me ajudar comprando aqui os moldes quando a gente coloca à venda, né, da aula, você vai me ajudar demais. E se você não quer comprar ou não pode, gente, não tem problema. Você vai me ajudar aí compartilhando esse vídeo, deixando o seu like aqui pra gente, tá? Isso já ajuda demais também, tá? Pode deixar um comentário, já fico bem satisfeita aí, tá? Então, vou riscar aqui o meu molde. Ah, Kelly, mas você tá riscando o molde do lado direito? Sim, gente, riscar do lado direito aqui, porque a gente vai fazer algo aqui para depois ele já ficar riscadinho. Então, eu vou riscar todo o molde. Tô usando aqui a caneta Fantasminha, tem na nossa lojinha aí o refil, para você que queira. E agora, eu vou riscar aqui, ó, aqui eu cortei, tá vendo? Vai estar a boquinha no seu molde e você vai cortar em cima para você fazer o risco aqui da boquinha, tá? Então, vou riscar aqui, ó, já risquei. Pode colocar uns alfinetes também para não sair do lugar.
é melhor ainda. E aí também eu já vou marcar aqui os olhinhos, tá? Porque aí eu vou saber onde eu vou colocar aqui depois o nosso aplique. Então eu faço aqui, ó. Você pode cortar aí do seu molde também o olhinho, para facilitar aqui você fazer a marcação. Só para a gente não ficar tendo que ficar medindo um canto do outro para saber onde vai posicionar aqui o olhinho, tá? Então já vai e marca. Ó, tá vendo? Tá dando para você ver? Boquinha, os olhinhos. Agora, para não sair do lugar aqui as coisas aqui, né? O tecido da manta, o que que eu vou fazer aqui? Eu vou na máquina e vou fazer aqui uma costura em cima do risco, tá bom? Não precisa retrocesso, só fazer uma costura aqui em todo o risco, né? Aqui do corpinho, tá? Esse risco de fora aqui, tá? Olha, já passei a costura toda a volta. E agora já ficou quietinho no lugar, não vai sair. E agora a gente vai fazer aqui, ó, os olhinhos. Eu peguei aqui o tecido, né? Como eu falei, esse aqui é o Oxford. Peguei aqui o meu pedacinho que cabe aqui os dois olhinhos de termocolante, né? Esse papelzinho termocolante que a gente vai colocar aqui, aplicar. Ó, o que eu fiz aqui, você vai deixar essa parte que é brilhosa, a cola, para baixo, no avesso do tecido, tá? Aqui, esse tecidinho é o direito e aqui é o avesso. Então, peguei essa parte que tem a cola, coloquei em cima, fui no ferro e coloquei o ferro aqui, deixei por alguns minutos até a cola derreter e pregar aqui no meu tecido. Foi feito isso. Risquei aqui os meus dois olhinhos, não risca com a caneta fantasminha, porque com o calor do ferro ela vai sumir. Então, risca com lápis ou uma caneta permanente, tá? Caneta de escrever mesmo. Então, risquei aqui e agora vou cortar em cima do risco aqui os olhinhos. Vou recortar aqui, ó, pra gente colar ali no corpinho do nosso monstrinho. Já recortei. Ó, aqui você pode brincar. Se você quiser colocar um olho em cima e outro embaixo tortinho, você pode colocar. Então, é uma ideia com várias possibilidades aí para você mudar e fazer vários monstrinhos diferentes, tá bom? No decorrer do vídeo eu vou falando aqui. Eu vou colocar, como eu já risquei, né? Vou colocar um olhinho do ladinho do outro mesmo. Mas pode ser tortinho, pode ser tortinho, né? Assim, ou pode ser assim. Então, pode ser um de uma cor, outro de outra. Então, pode brincar aí, tá? Então, agora, o que é que eu vou fazer? Eu vou tirar aqui, ó, o plastiquinho, né? O papelzinho, e a cola vai ficar no tecido, ó. Tá vendo, ó? Aqui é a cola brilhando, ó. Ela ficou presa aqui no nosso tecido. E aí, ela vai ativar aqui e vai colar no outro tecido, tá? Dublando aqui os tecidos. Então, vou pegar aqui, ó. Hoje em dia a gente encontra esse termocolante fácil, mas caso você não encontre, gente, dá para fazer aí também com feltro aqui, que não precisa, ele não fica desfiando, né? Isso aqui é mais para não ficar desfiando. Então, dá para usar o feltro. Só que o feltro, eu não gosto muito de trabalhar assim com peças que vai ficar lavando, porque com o tempo ele vai se deformando, né? Ele vai ficando feio. Mas dá para fazer também. E essa peça dá para fazer no feltro também, né, gente? Fica legal quem trabalha com feltro. Então, agora eu vou aqui no ferro e vou passar, deixar aqui uns minutinhos em cima para pregar e a gente fazer o caseado aqui em toda a volta do olhinho. Prontinho, ó, já colei, né? Já coloquei o ferro aqui, já colei. E agora a gente vai fazer aqui pontinhos. A minha máquina, ela tem pontinhos caseados. Então, eu vou fazer todo o pontinho caseado na máquina aqui em volta do círculo, que é o olhinho dele, tá? Se você não tem na sua máquina, mas tem aí
o ponto zigue-zague, pode ser o pontinho zigue-zague, eu vou colocar aqui uma linha branca para ficar bem discretinho, ou também pode fazer os pontinhos caseados à mão, tá? Você que consegue fazer, pode fazer o pontinho caseado à mão também, tá? Na máquina facilita um pouco, né? E se não tem, a sua máquina não tem o caseado, mas tem o zigue-zague, coloca um pontinho mais miudinho e faz aí que dá certo, tá? Não tão pequenininho, médio o ponto. Prontinho, já fiz aqui os pontinhos caseados, a toda a volta aqui do olhinho. E agora, o passo é fazer aqui a costura da boquinha. Você pode fazer aqui pontinhos atrás, bordando a mão aqui, a boquinha do nosso monstrinho. Eu vou fazer pontinhos na máquina zigue-zague, tá? Você tem zigue-zague na sua máquina? Pode fazer aí na máquina o ponto zigue-zague aqui para facilitar para você, tá? Não, Kelly, eu não tenho. Faz aí pontinhos atrás na mão que dá super certo também, tá bom, gente? Não pode ficar sem fazer algo porque não tem um ponto ou não tem isso. A gente substitui, tá? Então, aqui eu faço um pontinho com o ponto reto para segurar aqui. Venho fazendo a costura aqui em toda a boquinha, tá? E vou finalizar aqui com um pontinho também. Olha só como que fica bonitinho aqui, ó, gente. Bem rapidinho de fazer, né? Com o pontinho zigue-zague, ó. Você pode colocar maior, menor o ponto, tá? E agora, o que é que eu vou fazer? Eu peguei aqui uma agulha e coloquei duas pernas aqui de linha de pipa, tá? Pra ficar bem resistente, porque a gente vai pregar aqui agora os botões no olhinho, tá? Então tem que ser uma linha bem resistente, costurar bem costurado aqui para não ter perigo, viu? Então eu posso tanto usar o lado preto, ó, tá vendo? Posso usar, aí eu coloco um para cima, outro para baixo, posso inverter aqui, ó. Posso usar aqui também, se o seu for coloridinho, pode usar também, ó, pode ser aqui de outra cor. Pode colocar colorido. Gente, pode brincar aí com os botões também, ó. Esse aqui é maior do que esse. Então, pode usar aí a sua imaginação e fazer vários modelinhos diferentes, ó. Pode colocar assim, ó. Pode colocar assim. Então, pode brincar aí com a colocação aqui desses botões também, viu? Eu vou colocar aqui esse pretinho, ó. Vou pegar aqui a minha linha. Vou colocar aqui, ó. E vou dar vários pontinhos. Esse botão meu aqui, ele tem 2 furos só, mas pode usar o de 4 também, viu, gente? Então, eu vou fazer vários pontinhos para ficar bem reforçado aqui. Outra coisa, não costure com linha de costura normal, não, porque ela é muito fina e de puxar ela arrebenta e pode dar vários pontinhos que acaba arrebentando. Então, faz com a linha aí mais resistente. Pode ser a linha de pipa, pode ser a linha de poliamida, até mesmo a linha de pés-ponta, ela é bem resistente colocando 2 perninhas. E também pode ser o fio encerado, que é bem forte também, tá? Só que ele é bem grosso, né? Então, eu vou pregar aqui os olhinhos. Ó, e aí agora eu arremato aqui atrás umas 3 vezes para ficar mais forte ainda, ó. Outra coisa, gente, se você não quiser usar também aqui a manta, pode fazer sem, tá? Ela vai ficar mais molinha. Eu quis colocar aqui para ela ficar mais estruturada e as perninhas aqui ficar bem certinhas, porque só com o enchimento, às vezes o enchimento não fica quietinho lá no lugar, nas perninhas, e tendo a manta, ele fica bem estruturadinho ali, formando as perninhas, tá? Então, agora eu vou fazer da mesma forma que pregar aqui o outro olhinho, viu? Vou colocar esse em cima e vou pregar. Gente, eu sou a louca dos botões. Eu gosto muito de comprar botões diferentes. Então, toda lojinha que eu vou de aviamento ou de materiais aí para artesanato, eu fico procurando botões para comprar.
Compro de várias cores, vários modelinhos, maiores, menores, para quando eu precisar, eu ir testando ali qual que vai encaixar melhor, qual que vai ficar mais bonitinho, tá? E botão é uma coisa que não é tão caro, né? A gente pode ter aí um pouquinho a mais, porque aqui na minha cidade, a gente encontra alguns, mas não é muitas variedades, não. Aí, sempre que eu vou em alguma cidade para fazer alguma consulta, ou alguma coisa assim, eu gosto de ir nas lojinhas e tá vendo aí botões diferentes. Pronto, ó, já preguei aqui os botões, bem pregadinho, arrematei, tá bem preso. E agora eu vou reservar aqui essa parte e agora a gente vai colocar aqui o enchimento nos nossos bracinhos e orelhinhas aqui. Os bracinhos a gente vai deixar aqui, ó. Vou pegar o enchedor. Vou colocar aqui enchimento, ó. Vou lá na pontinha, vou encaixar o meu enchimento. A parte de cima aqui não pode encher tanto, senão depois fica ruim pra gente pregar ali, tá? Então, ó, aqui mais ou menos uns 2 dedinhos você deixa sem colocar aqui o enchimento, tá? E vou encher o outro. Gente, essa naninha vai ficar uma gracinha, gente. Tenho certeza aí que a criançada vai adorar, porque tá bem divertido, bem colorido, né? Você pode fazer aí de várias cores, vários modelos e quis trazer agora para você, dá tempo aí de fazer muitas para você que faz feiras aí. Logo chega aí o Dia das Crianças, né, gente? E aí a gente tem que ter várias peças aí para ter opções para presentear as criançadas. Então, para quem faz feira, já pode ir fazendo bazar e fazer a festa da criançada aí. Quando passar, ver a sua barraquinha aí toda colorida, vai deixar o papai doido aí para comprar. Papai, a mamãe, a vovó, a madrinha, né? Então, vamos fazer essas naninhas aqui e vender muito aí para o Dia das Crianças. E pode ter sempre aí para vender, né, gente? Porque faz aniversário aí, quer dar de presente, uma peça barata, rapidinho você faz aí produção de muitas, seleciona aí as cores, já deixa separadinho e vai só metendo brasa aí, costurando. Ó, vou colocar mais um pouquinho aqui, ó, tá vendo? Assim que fica. Aí aqui, eu tô chamando isso aqui de orelhinha. Essas orelhinhas aqui a gente vai colocar plumante, mas não é muito não, tá? Porque senão fica ruim até de costurar. Ai, cadê o buraco, meu Deus? Ó. Coloco. Se você quiser colocar aí na máquina e costurar aqui, ó, sem dar retrocesso nem nada, que não precisa, para depois encaixar ali e não ficar saindo o plumante, pode também, tá? Facilita aí também. Então, não é muito enchimento aqui nessas orelhinhas, viu? Olha, já passei aqui uma costura, fechando aqui, né, a parte de baixo, onde é a aberturinha aqui, pra gente encaixar aqui agora, tá? Primeiro, eu vou encaixar aqui os bracinhos. Ó, vou colocar aqui, a marcação está aí no seu molde, então o bracinho vai ficar aqui assim, né? Aí, então, vou virar aqui, ó, e vou colocar ele, a metade dele bem aqui, a metade da marcação, ó. Quer ver? Aqui o meio, aqui bem em cima da marcação, tá? Deixo um pouquinho sobrando, mais ou menos meio centímetro fora da costura, para depois ficar bem preso. E aí a gente vai passar a costura aqui em cima e vai sobrar, para não ter perigo de escapar o bracinho. Posiciono o outro bracinho também. Vou achar aqui o meio. Vou
posicionar aqui, deixar meio centímetro para fora aqui da costura. Não pode fazer isso aqui, colocar na beiradinha para depois vai soltar, viu? Então, deixo meio centímetro no mínimo aqui para depois passar a costura e sobrar aqui para fora um pedaço de meio centímetro. E vou na máquina, vou passar uma costura para fora dessa aqui um pouquinho, uma costurinha de segurança. Então, os bracinhos já estão presos, tá vendo que eu não costurei aqui em cima da risca ainda, da costura, onde vai ser. Eu só fiz uma costura de segurança, tá? E agora a gente vai encaixar aqui as orelhinhas. Ó, uma coisa eu vou falar pra você, você pode fazer vários modelinhos. Aqui a costura da Bonita já abriu, ó. Costurou na beirada demais. Então, eu vou colocar assim, ó. Pode colocar aqui salteado, né? Aí vem aqui o outro azul, o laranja e o verde também. Ó, fica bem diferente. Olha, já encaixei aqui aonde eu quero que fique aqui as orelhinhas e prendi aqui com o alfinete. Agora eu vou passar uma costurinha aqui de segurança para depois a gente fazer aqui o forro, já colocar aqui o forro, tá? A parte de trás, né, que eu quero falar. Porque aí fazendo a costurinha aqui vai ficar preso, eu posso tirar aqui os alfinetes pra gente fazer essa parte, tá? Porque com os alfinetes fica mais difícil. Outra coisa, eu coloquei aqui, ó, meio centímetro pra fora, tá vendo? Aqui tá a costura e eu coloquei meio centímetro pra fora, pra sobrar pra fora e ficar, a gente quando costurar, não ficar na beiradinha aqui, ó. Não ficar na beiradinha e criança gosta de ficar puxando, então solta, tá? Então coloca meio centímetro pra fora da costura que a gente vai seguir aqui pra costurar depois. Então já costurei aqui, ó, a costura de segurança e agora a gente vai colocar aqui a parte de trás pra gente finalizar aqui a nossa naninha, essa parte aqui, porque ainda falta encher, né? Então, eu peguei aqui o meu tecido, coloquei aqui frente com frente, ó. E aí, agora eu vou alfinetar. Eu vou costurar na parte da manta, porque aqui eu vou seguir a risca, né? A costura, quer dizer, que eu fiz de início, tá? Então, é aqui que a gente vai costurar em cima da costura para ficar certinho. Então, eu vou alfinetar, vou cortar aqui essas costuras, ó, costuras nessas linhas, e vou alfinetar. Olha, já alfinetei aqui a parte de trás, né, com a da frente aqui, frente com frente. E agora eu vou passar uma costura nessa parte aqui, nessa parte da frente, né? Eu vou seguir colocar a parte da frente pra cima, pra costurar em cima aqui do risco. Aqui eu fiz a abertura, né? Vai ser a abertura aqui, eu marquei. Então, vou começar aqui, fazer retrocesso e seguir em cima da costura, costurando, tá? Até chegar aqui e finalizar com o retrocesso, tá? Então, a gente vai costurar o lado da manta, tá? Coloquei frente com frente e vou costurar esse lado, porque aqui eu vou seguir a costura. Já fiz aqui a costura e agora eu vou te falar aqui, ó. Nessa parte aqui que é a abertura, o que que a gente faz? Eu comecei com retrocesso, finalizei com retrocesso. Aí eu venho, coloco aqui o ponto 4, 4,5 e costuro aqui aonde vai ser a abertura e depois eu desmancho essa costura. Isso é para bater certinho depois pra gente fechar a abertura, tá? Fechar essa abertura e ficar certinho, não ficar o tecido muito pra dentro, nem pra fora, para ficar a costura torta, tá? E agora eu vou cortar aqui, deixando uma margem de meio centímetro a toda volta aqui da costura, tá? Aqui onde é a nossa abertura, eu vou cortar aqui a manta bem rente. Tá vendo que aqui o meu forro tem um tecido maior, mas o de baixo não tem. Então, vai me dar um trabalhinho para fechar aqui essa abertura. Eu não me atentei a isso, tá? Então, pode deixar aí mais... Eu vou deixar a medida certinha. Vai estar aí no seu molde. Aqui eu tô gravando a aula, depois eu faço o molde. Então, o seu molde vai estar certinho. Essa medida que eu vou deixar um pouquinho maior aqui para sobrar aqui, pra gente fazer o fechamento da abertura, tá? Para facilitar para você. E aqui nessa parte de baixo, a gente vai dar uns piques aqui, nessa parte que tem esse Vzinho aqui, ó.
Então, eu vou dar um pique para a hora que eu desvirar essa costura aqui não vai ficar repuxando, tá? E agora eu vou desvirar para ver se ficou tudo certinho. Desvira aí com cuidado para não abrir mais essa abertura aqui. Como os bracinhos já tá cheio, né? Então, dá um trabalhinho aqui a mais pra gente desvirar. Gente, olha só aqui que gracinha que já ficou. Agora eu vou dar uma passadinha para arrumar aqui todas as costuras, desvirar bem desviradinho aqui todos os cantinhos, pra gente encher aqui essa coisa bonitinha aqui, ó. Que gracinha que tá ficando, gente. Olha. Pronto, ó, já enchi aqui a nossa naninha, bem cheinha, tá, gente? Enche bem cheinha, porque como a criança fica brincando, a tendência é ela ficar mais molinha. Então, se você enche ela bem molinha, aí depois vai ficar murcha, tá? Então, enche aí bem cheinha, tá vendo, ó? Bem cheinha, para ficar bem estruturadinha. E agora a gente vai fechar aqui a nossa abertura com pontinhos invisíveis, ó. Como eu passei a costura, aquela hora que eu falei para vocês aqui, vai facilitar aqui para mim agora para fechar e ficar certinho aqui a nossa abertura, o fechamento aqui da abertura, tá? Então, eu vou pegar aqui uma agulha fina, coloquei aqui uma linha branca, poderia ser da cor do tecido aqui, mas eu tô com a branca aqui já, eu vou colocar ela. Os pontinhos vai ficar bem pequenininhos. Gente, deixa eu saber de vocês. Eu já tenho feito uma lista aqui para trazer coisas pro Natal, para vocês. Mas eu queria saber de vocês o que vocês querem aprender de Natal. Peças fáceis, mais elaboradas, Papai Noel, Ginger, anjinhos, o que vocês querem aprender? Deixa aqui nos comentários para eu saber o que vocês querem aí tá aprendendo para fazer peças para o Natal, tá? Então, deixa aqui nos comentários a sua sugestão aí. Então, agora eu vou fazendo os pontinhos aqui um paralelo ao outro, ó, pequeninhos para fechar aqui a abertura, tá? Simples assim, ó. Tanto que fica perfeita essa dica aqui, é dica boa, dica de ouro, gente. Fazer a costura maior os pontos, bater aqui na hora da abertura, aqui na abertura, quando a gente vai fechar, né? Porque depois vai facilitar aqui pra gente fechar essa abertura com os pontinhos. E ficar certinho com a costura que já tem. Prontinho, já terminei aqui, fechei a abertura, ó. Fica bem fechadinho. E olha só que fofura que ficou o nosso monstrinho divertido. Ó, esse aqui foi o primeiro que eu fiz. Olha, pode fazer uma corzinha mais neutra, mais colorido. Pode fazer aí de monte essas fofuras aqui. Gente, a minha sugestão de valor, né? Porque o nosso trabalho não tem preço, ele tem valor. Então, é de R$ 58 a R$ 68 reais. Mas se na sua cidade você vender por mais, pode vender também, tá? É uma sugestão. Então, entre 58 a 68 reais é a minha sugestão de preço, tá? Mas você aí faz a precificação e vê direitinho quanto que você pode colocar o valor aí no seu monstrinho, tá certo? Então, você vai comprar aqui o nosso projetinho por apenas R$ 19,99, gente. E aí uma peça dessa, você já paga e já sobra aí dinheiro para você, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado dessa aula. O link para você comprar está na descrição do vídeo. Então, se você puder me ajudar, compra aí o nosso projetinho. Se não puder, deixa o seu like aí que já tá ajudando demais também, tá? E não esquece de deixar a sugestão aí que eu pedi para vocês. Então, um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo, a nossa próxima aula aqui no canal.